Bom, amigos, como eu já tinha falado para vocês, nós vamos rever aqui o que a gente aprendeu na nossa última aula de História e Geografia, tá? Então, nós vamos voltar desde lá quando a gente viu o que é capital, o que é estado, né? Qual é a capital do nosso país, né? Quais são as capitais dos estados brasileiros, tá? E depois vamos ver a primeira e a segunda capital, que foi onde nós encerramos, tá? Onde nós paramos. Vamos lá? Bom, antes de falarmos de capital, eu havia falado para vocês que o país ele é dividido por regiões, lembram? E cada região possui seu nome, não é? Como eu falei para vocês, nós temos a região norte, que é essa parte verde mais escura. Nós temos a região nordeste, que é essa parte verdezinho mais claro. Nós temos a região centro-oeste, que é o amarelo. E temos a região sudeste, que é esse marronzinho, e a região sul, que é esse azul aqui, tá bom? Como vocês podem observar, o mapa, além de estar dividido por cores, ele está também traçado por linhas, onde cada espaço desse aqui é um estado brasileiro com o seu nome e suas capitais, tá bom? Ok? Então vamos lá. 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E por estarem cada uma em um local, né, cada uma num espaço, cada uma delas tem seu clima, suas formas de cultura, tá? Suas formas de viver diferentes. Por exemplo, quem vive aqui no sul, né, os 3 estados brasileiros que vivem aqui no sul, vivem com um clima completamente diferente dos estados brasileiros que vivem no Nordeste, né? Porque no Nordeste faz muito mais calor, né? O tempo é um pouco mais seco, e já no sul não, no sul faz muito mais frio. Agora, quem vive no norte tem um clima completamente diferente do sudeste, né? Assim como as culturas e características. Ok, amigos? Vamos dar sequência. Bom, nós vimos então que o Brasil é formado por estados, né? Que é cada espaço daquele que eu acabei de comentar, e cada estado tem a sua capital, certo? Mas enfim, o que vem a ser uma capital? Vamos relembrar. Capital é a cidade onde fica localizado o governo central, ministérios e toda a administração do estado. Por exemplo, eu dei o exemplo na época aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Nós temos o estado do Rio de Janeiro, né? Como vocês podem observar aqui no mapa, é esse espaçozinho aqui, tá? E dentro desse estado aqui, nós temos a capital desse estado, que é, por coincidência, tem o mesmo nome do estado, que é Rio de Janeiro. Mas cada espaço desse tem o seu nome de estado e sua capital, que é a cidade principal do estado, tá bom? É onde fica o governador, os principais ministros, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês um mapa com o nome dos estados. Só descer aqui pra gente. Aqui. Com a sigla de cada estado, tá? E ao lado o nome dos estados, tá? Das suas siglas. Aqui não tem o nome das capitais, amigos, mas tem o nome dos estados, que contemplam 26 estados, logo 26 capitais, porém nós temos uma capital a mais, que é o Distrito Federal, tá? Que hoje é a atual capital do Brasil, é a representação da capital de todo o nosso país, tá bom? Então aqui ao lado nós temos as siglas dos estados e os nomes dos estados, ok? Então, para a gente fechar aqui sobre estados e capitais, ao todo são 26 estados brasileiros, contando com um Distrito Federal, que é o governo central de todo o país, né? E assim são divididos por siglas, né, por regiões, os nossos estados brasileiros. Vamos então agora para o nosso livro, para a gente poder ver o primeiro e a primeira e a segunda capital do país. Vamos lá. Então vamos lá. Nós iniciamos o nosso... esse é o nosso capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo 4 de História, Capitais do Brasil, tá? Então vamos lá. Então nós iniciamos falando de Salvador, que foi a primeira capital do país, né? Quando os portugueses vieram para cá e viram o crescimento do nosso país, eles viram a necessidade de criar uma capital, não é uma representação da cidade, do país. E aí eles escolheram Salvador. Por que Salvador, amigos? Porque Salvador, além de ser uma cidade perto do mar, né, tinha um grande porto ali onde
um grande porto, né, com onde era chegado todo aquilo que entrava no nosso país vinha pelos portos, né, que eram partes beirando ao mar, ao litoral, e ali em Salvador tinha um grande porto. Eles viram ali, por ser também, além do grande porto, ser um local próximo onde tinha bastante pau-brasil, que era o que dava muito lucro na época, e as plantações de cana-de-açúcar, tá, que exportaram para Portugal e de Portugal para outros países a fim de obter lucro. Tá? Então, Salvador foi construído ali muitos edifícios, né, em prol de se tornar ali a grande principal cidade capital do país da época. Tá bom? Então, vocês puderam ver no livro de vocês, né, a turminha do Eleva conversando sobre a questão da primeira capital do Brasil, né, onde vocês viram ali. Aí aqui tem o nosso texto que nós vamos debater na aula, no nosso Meet da nossa próxima aula, e que também já foi comentado, tá? Que Salvador foi no litoral do atual Bahia, né? Foi a cidade planejada para ser a primeira capital do país. Nesse texto aqui nós temos o nome de quem foi o arquiteto dessa cidade, que foi Luís Dias, tá? A mando do rei de Portugal, foi ele quem planejou toda a cidade, todos os prédios, né, os principais prédios, os quais iriam habitar ali os grandes governadores, né, os grandes representantes de Portugal e também do Brasil, tá? As grandes reuniões onde iriam serem realizadas o local foi organizado por Luís Dias, a mando de rei de Portugal, tá? E também a mando de rei de Portugal, Tomé de Souza chegou aqui no Brasil, né, com um grande número de pessoas, com a função de ser o governador geral do país. Então, o rei de Portugal, lá em Portugal, né, através de cartas, se comunicava com Tomé de Souza, dava-se as ordens, né, e Tomé de Souza é que deveria fazer com que essas leis e ordens fossem cumpridas aqui no Brasil. Tá? Então, tudo que saía do Brasil, através de Salvador, que era a primeira capital, deveria passar por Tomé de Souza, e tudo que chegava ao Brasil também deveria passar por Tomé de Souza, que era o principal e primeiro governador geral do país, tá bom? Que na época era uma colônia, certo? Era dependência de Portugal, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo, a gente vai debater esse texto em sala, nós vamos ler esse texto juntos, tá? Nós vamos conversar esse texto na nossa aula do Meet, tá bom? Aqui é só apenas para a gente revisar o nosso conteúdo, tá? Então vamos lá. Bom, mas o tempo foi passando, né? Outras formas de riqueza foi se achegando, foram sendo descobertas, como o ouro, a cana-de-açúcar e o pau-brasil já não tinham tanto valor. Amigos, não estou querendo dizer que não tinha valor. Pau-brasil e a cana-de-açúcar ainda tiveram valor durante um bom tempo no país, mas eles não tinham tanto valor quanto as novas coisas que eram descobertas, que estavam sendo descobertas, como as minas de ouro, né, onde foram descobertas o ouro, os diamantes. E aí a cana-de-açúcar e o pau-brasil já não tinham tanto valor quanto o ouro, né? Assim como qualquer outra coisa que a gente vier descobrir hoje que seja de maior valor de ouro, o ouro já não vai ter tanto valor, certo? Da mesma forma na época. Então, com a descoberta das minas de ouro que eram localizadas, né, próximo ao Rio de Janeiro, ao estado que hoje nós conhecemos como Rio de Janeiro, e para passar, né, para ser levado até o porto, que estavam sendo construído um novo porto no Rio de Janeiro, precisava passar por Rio de Janeiro, né, saía lá de Minas Gerais, onde as minas estavam sendo descobertas, né, próximo a São Paulo. Quando nós vimos lá no primeiro capítulo do nosso livro, nós vimos a respeito dos bandeirantes, lembram que eles pesquisavam, iam em busca de ouro. Então, passavam-se pela Estrada Real, né, onde era nominada, né, a estrada para que o ouro pudesse chegar até o porto e ser levado para Portugal. E, com o intuito, né, de expandir mais o estado, o que o rei de Portugal decidiu? Bom, vamos levar a capital do Brasil, né, do atual país, que teve outros nomes que nós vamos ver. Vamos levar a capital de Salvador, já que o pau-brasil e a cana-de-açúcar não é mais tão interessante, para o Rio de Janeiro, aonde o ouro
chegaria mais rápido ao porto. E aí foi construindo ali foi construído um porto, né, às pressas, de forma bem simples, para que o ouro pudesse ser levado via mar a Portugal, tá? Com a chegada da família real, né, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, a capital do Rio de Janeiro, ela começou a ter grandes construções, a qual hoje nós conhecemos como o Museu Nacional, né? O Museu Nacional, o Jardim Botânico, tá? O Teatro Municipal. Essas construções foram sendo construídas para que a família real, né, a corte portuguesa, pudesse ter grandes acessos a coisas a qual eles tinham na Europa, né? A prédios luxuosos, a locais de grande conforto da época. Então, essas construções foram sendo construídas para que a corte portuguesa pudesse ter um conforto maior, tá? E aí o porto foi sofisticado, as coisas começaram a ser construídas de grande valor aqui no Rio de Janeiro, porque se transformou a segunda capital do estado. Mas vamos ver então quando que essa capital quando que o Rio de Janeiro se transformou a capital, tá? Então aqui mais uma vez na página 212 a gente está vendo aqui a nossa amiguinha da turma do Eleva falando das fortificações dos edifícios públicos, o que eu acabei de falar com vocês, tá? E aí vai falar da cidade do Rio de Janeiro, onde a cidade foi conhecida, né? Nós conhecemos como a cidade da corte. Então aqui também tem um texto na página 213. Esse texto nós também vamos falar em sala de aula, tá? E nesse texto vai falar da grande luta, né, da grande guerra que teve entre os franceses e os portugueses para que o território onde os franceses estavam ocupando, né, que era ali próximo onde hoje nós conhecemos como o bairro do Flamengo, de Botafogo, Glória, tá? Na zona sul do Rio de Janeiro, ali na parte central, e na zona sul. Houve uma grande guerra ali em relação aos franceses que já ocupavam o território, já estavam com o interesse de explorar o pau-brasil, já fazia aliança com alguns indígenas, mas os portugueses chegaram com grande tropa, né, com uma grande quantidade de pessoas para poder tomar aquela parte, e a guerra foi vencida sim pelos portugueses, tá bom? Mas isso nós vamos ver mais à frente, tá? Então foi em 1º de março de 1565, depois dessa grande guerra que aconteceu entre os portugueses e os franceses, que a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que na época tinha esse nome, foi fundada por Estácio de Sá, que era quem guerreava a favor dos portugueses nessa luta, tá bom? Bom, essa história aqui também está naquele vídeo do YouTube, onde está lá no nosso roteiro, tá? Então vocês vão assistir esse vídeo do YouTube para nossa aula, para que vocês possam ter um pouco mais de aprofundamento daquilo que a gente vai conversar, daquilo que eu vou ensinar para vocês na nossa aula do Meet, tá bom? Então aqui vai estar falando do porto da cidade do Rio de Janeiro, né, que se tornou uma grande importância na época colonial, tá? Era onde entrava e saía tanto os escravos, quanto o ouro, quanto a cana, quanto a madeira, tá bom? Como inúmeras coisas. Qual foi o intuito também de trazer a cidade para o Rio de Janeiro? Bom, tudo que entrava e saía do país tinha que ser pago impostos aos governos. Então, através do Porto do Rio de Janeiro, facilitou muito para que o atual governador da época pudesse cobrar impostos dos mineradores para que eles não roubassem, né? Porque Portugal achava que tudo aquilo que era descoberto no Brasil pertencia a Portugal. Então, eles fizeram esse porto, essa estrada real, para que pudessem cobrar os impostos e os mineradores não pudessem ficar com todo o ouro descoberto. Tá bom, amigos? Bom, então nós vimos que a primeira capital do Rio de Janeiro foi Salvador, vimos que toda a cidade foi construída com o intuito de ser a principal cidade da época, tá? Através do Porto de Salvador, através da cana-de-açúcar do pau-brasil que existia próximo a Salvador, mas que com o passar do tempo, né, as descobertas do ouro, cresceram os olhos dos governadores, dos representantes de Portugal, do rei de Portugal, e fez com que Rio de Janeiro se transformasse em a grande cidade, a segunda grande cidade, que ficou durante muito tempo, muitos anos mesmo, e depois
foi passada para Brasília, que é a nossa terceira capital e atual capital do país de hoje. Tá bom, amigos? Bom, esse foi a nossa revisão da nossa aula de hoje, tá? Vamos então encerrar para que a gente possa ir para o nosso Meet.